A graça e a paz. Hoje nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24 e versículo 25. Então lhes disse: atentais no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos meditar na seguinte grande ideia: o cristão é mais abençoado na medida que ele é recíproco a Deus. Eu creio que todos nós já sabemos que, se depender da vida moral do homem, ele nunca terá condições de chegar diante de Deus e ser aceito por Ele. Todos nós sabemos disso. Seu pecado o faz injusto, lhe colocando debaixo da ira e da justiça, consequentemente da condenação de Deus. O homem não tem condições de por si mesmo chegar a Deus e ser aceito por Ele. Obras, moralidade, boas ações, nada disso, na verdade, nada nessa vida pode dar essa condição a qualquer que seja o ser humano. Por isso que ele só pode ser salvo quando alcançado pela graça e misericórdia de Deus. As Escrituras ensinam que por causa do pecado, o homem por si mesmo não tem como chegar diante de Deus e ser aprovado e ser aceito por Ele. Mas o maravilhoso do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, é que nele nós enxergamos, nós identificamos a imensa bondade de Deus, a misericórdia e o amor dele por nós, pelo fato de ter enviado o seu Filho, sobre quem ele fez cair todos os nossos pecados e os pecados de todo o mundo. Ele foi julgado e condenado por todos os pecados que cometemos. A Bíblia, irmãos, nos deixa claro que, se tão somente crermos, temos o elemento suficiente para sermos salvos e estarmos diante da presença de Deus. Nada mais precisa ser feito. Por exemplo, Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dado por Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então somos salvos pelo favor de Deus, é um presente dele, pois se dependesse de alguma coisa que nós fizéssemos, poderíamos querer algum tipo de glória. Então nossa salvação é um ato de misericórdia e de justiça de Deus. Só pela fé é que nós somos salvos. O texto lá de Tito 3, o verso 4 e 5, ele também fala sobre isso. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nesse texto, fica bem claro que a salvação é um ato marcado pela benignidade do próprio Deus, não por obras de justiças praticadas por nós, diz Paulo aqui, mas segundo a sua misericórdia. É de acordo com a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. De maneira, irmãos, que nossa relação com Deus como seus filhos é resultado dessa graça, da bondade, do amor e da justiça de Deus. Não há e nem haverá nenhum traço de merecimento da atenção
e do cuidado de Deus em nós antes ou depois de aceitarmos a salvação. A rigor, depois que nós aceitamos a Cristo, continuamos com a nossa natureza pecaminosa. E essa é a grande luta de todos nós, irmãos. E quando nós pecamos, dia após dia, nós rompemos esse relacionamento com Deus. Porém, quando nós confessamos o pecado, nós somos purificados e o nosso relacionamento com Ele é restaurado. Esse é o processo, ou essa é a dinâmica da vida cristã. Então, o nosso relacionamento com Ele depende da maneira como o tratamos, como nos achegamos à presença dEle diariamente e constantemente. Então, uma relação saudável com Deus não se baseia unicamente no ciclo: eu peco, peço perdão e Deus me perdoa. Existem outros elementos nesse relacionamento. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Então, diante desse fato, nós vamos meditar sobre 2 elementos que demonstram um relacionamento saudável com Cristo. Um relacionamento saudável com Cristo. O primeiro é: ouça as palavras de Jesus. Ouça as palavras de Jesus. De todos os ensinos de Jesus registrados nos 4 evangelhos, encontramos 12 chamadas do tipo: ouça, preste atenção, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que 6 delas estão no ambiente da passagem de Marcos capítulo 4, o texto base dessa meditação. Também, como nós temos os evangelhos sinóticos, os 3, primeiro, as citações nos textos paralelos, por exemplo, em Lucas, fala sobre isso também. E isso nos leva a pensar que a mensagem desse capítulo é uma mensagem extremamente importante para os que ouvem as palavras de Jesus. Se nós nos restringirmos a este evangelho, Marcos, e não incluirmos as repetições que estão em Lucas, descobrimos que por 4 vezes nesse capítulo, e aí você pode verificar aí no verso 3, no verso 9, no verso 23 e no verso 24, Jesus está nos exortando a ouvirmos as suas palavras. Então essas repetições ou ênfase no ouvir é no sentido de que não devemos desprezar o que ele falou. É algo de extremo valor, de extrema importância, nós ouvirmos o que Jesus falou. A última expressão de exortação desse capítulo de Marcos é essa que está no verso 24. Atentai no que ouvis, ou seja, prestem atenção. Então, a grande mensagem desse trecho é: com a medida com que vocês medirem, também serão medidos. E em função dessa medida, poderá ser acrescentado algo a você, ou retirado algo também de você. O verso 25, ele diz: ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Em outras palavras, irmãos, se você já é um filho de Deus, seu relacionamento com Ele é um ciclo que está na mente de Deus constantemente. Isso tem a ver com o relacionamento constante com Deus. Este ciclo, ele compreende 4 pontos. Primeiro, Deus nos abençoa, isso é fato, nós somos abençoados por Deus. Segundo, nós reagimos a esta bênção desfrutando ou desprezando-a. Isso também acontece.
porque vez ou outra a gente ignora aquilo que Deus tem feito por nós, ou seja, as bênçãos, os favores dele sobre nós. Terceiro, Deus avalia você diante do aproveitamento do que ele lhe concedeu. Ele vai avaliar se você foi recíproco com ele em relação àquilo que ele foi bondoso contigo. E quarto, como resultado dessa avaliação, se ele se agrada ou não do que encontra em você, ele lhe dará mais ou tirará o que você tem. Basicamente, é isso que Jesus está ensinando aqui. Mas vamos lá. Para ilustrarmos um pouco mais e entendermos mais a fundo aquilo que Jesus está nos ensinando aqui, eu vou contar um fato real que aconteceu com a gente quando morávamos lá na Vila Rosa, em São Bernardo do Campo. A gente morava na terceira casa da rua, do lado esquerdo, segunda casa da rua, do lado esquerdo. E vez ou outra aparecia na nossa rua pessoas batendo na porta ou de porta em porta pedindo alimentos. Eles iam até com carrinho de feira puxando. Mas um dia, da própria garagem, da calçada de casa, eu percebi na esquina uma família separando o que ela levaria para casa e o que ela não levaria para casa, jogando fora. Eu fiquei muito decepcionado ao ver aquela cena, irmãos, pois por algumas vezes nós chegamos a ajudar aquelas pessoas também. Qualquer um ficaria frustrado ao ver que a pessoa não está valorizando o que ela estava recebendo. Literalmente, aquelas famílias estavam sendo abençoadas pelas pessoas que moravam naquela rua. Qual seria a sua reação? Qual foi a nossa reação? No mínimo, o bom senso lhe dirá: estou dando para alguém que não precisa, não valoriza o que eu estou dando, vou dar para outra pessoa. Vou parar de dar para aquela e vou dar para outra pessoa. Este é o ciclo normal. Abençoamos alguém, esse alguém desfruta ou deixa de lado o que lhe foi dado. Em seguida, julgamos a apreciação, o valor ou o aproveitamento daquilo que demos. A consequência natural é decidirmos se continuamos a dar ou pararmos de dar. Quando Jesus ele fala o que ele falou aqui em Marcos 4, de modo algum ele está incentivando o capitalismo, ou seja, ao que tem se lhe dará mais, ao que não tem lhe será tirado, no sentido financeiro. A ideia que dinheiro atrai dinheiro, com dinheiro se faz mais dinheiro, por mais que seja uma verdade no capitalismo, mas não é o que Deus quer que nós entendamos. O texto de Marcos não descreve o capitalismo ou a riqueza ou a pobreza. Não está falando de dinheiro, não está falando de coisas materiais, de bens materiais. A ideia do texto é: você pode não saber, mas estou medindo você o tempo todo, e em função disso eu reajo a você. É isso que Jesus está dizendo para os seus ouvintes. É isso que Deus está dizendo para a sua igreja. Deus quer nos fazer entender que não devemos apenas considerar a bondade e a graça dele, mas também a sua severidade e seriedade, pois além de gracioso Salvador, ele é também fogo consumidor. Essa verdade deve ter implicações nas nossas vidas. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer hoje tem implicações diretas no nosso relacionamento com Deus. Por isso é importante ouvirmos as palavras de Jesus, que é esse elemento que nós estamos tratando. O segundo elemento que demonstra um relacionamento saudável com Cristo é: pratique as palavras de Jesus. Não basta tão somente ouvirmos
é necessário nesse processo de medida de que também pratiquemos as palavras de Jesus. No contexto do texto base de Marcos 4, Jesus está contando a parábola do bom agricultor, ou a parábola do agricultor, que semeou as sementes em 4 tipos diferentes de solo. A primeira caiu num solo rígido, no caminho, à beira da estrada, onde os pássaros vieram e comeram. A segunda semente caiu no meio das pedras, e mesmo sem penetrar muito, por causa do calor, ela abriu e germinou, mas não teve força o suficiente para crescer. A terceira semente caiu no meio das ervas daninhas, e por causa da competição com aquelas ervas naturais, ela não conseguiu luz suficiente, nem suprimento suficiente, e acabou morrendo. E a quarta semente caiu numa boa terra, e produziu a 30, a 60 e 100 por um. Jesus mesmo explica o que ele queria ensinar com esta parábola aos seus ouvintes. A semente é a palavra de Deus, está aqui no verso 14, ela caiu nos corações, mas há corações duros, nos quais a palavra não penetra, o demônio a leva embora e a pessoa nem sente falta do que lhe foi pregado. A gente conhece muitas pessoas que já passaram, inclusive, pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pelos nossos relacionamentos, e que não estão nem aí mais pelo Evangelho há 20, 30, 40 anos. Há aqueles que nascem de novo, aceitam a mensagem do Evangelho, mas não permitem que a palavra crie raízes no coração e ela morre quando o sol bate. Existem alguns que crescem um pouco, porém, por estarem dentro dos espinhos, ou seja, estão tão preocupadas com os prazeres do mundo, que não deixam a palavra produzir o que deveria. Mas, graças a Deus que há aqueles nos quais, de fato, as raízes crescem e a palavra produz muito. Graças a Deus que nós estamos nesse meio. Então, nesse contexto, irmão, Jesus está afirmando que ele estava ensinando por parábolas, por figura de linguagem. Se você olhar para o verso 10 até o 12, Marcos escreveu sobre a fala de Jesus. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Parece que isso aqui está indo na contramão daquilo tudo que é o motivo pelo qual Jesus veio. Fazer com que as pessoas conheçam realmente a mensagem de salvação. Então Jesus ele usava as parábolas para que certas pessoas não percebessem a mensagem que ele dava. As parábolas não funcionavam como ilustrações simples para que todos pudessem entender. Pelo contrário, observe a passagem que ele cita, provavelmente baseado lá em Isaías capítulo 6, Jesus estava falando: meu alvo com vocês é revelar a minha vontade, esclarecendo-os, mas do mesmo modo como aconteceu com o povo de Israel, pode acontecer com qualquer um de vocês. Eles fizeram pouco caso do que Deus lhes falava, e como resultado, Deus decidiu falar uma linguagem que ninguém entenderia, pois não me deram ouvidos quando começou a ensinar-lhes.
A ideia era que Deus já havia dado muito da sua revelação, mas por causa do descaso deles, Deus decidiu parar de revelar-se e até tirar deles o que tinham de revelação. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela necessita realmente de iluminação, de sermos movidos pelo Espírito Santo através das pesquisas, do estudo, do compartilhar, para que a gente entenda a palavra de Deus. Precisamos entender que nossa atitude para com a palavra de Deus é medida por Deus. Quando você opta por fazer qualquer outra atividade que o afaste de ouvir a palavra de Deus, não está com isso desprezando, por exemplo, o pastor, os professores da escola bíblica dominical, os líderes, os professores dos PGs, mas sim o próprio Deus e a sua palavra. Ele mede essa atitude e lhe dará a resposta. Ao que tem, ele dará mais. Ao que não tem, aquele que não se apropriou do que lhe foi dado, até o que tem lhe será tirado. Isso é muito sério, irmãos. Este é um princípio que faz parte da justiça divina. Aos seus filhos que aproveitam as bênçãos de Deus, ele dá mais e tira daqueles que são negligentes. Analise comigo este princípio aplicado na família de Eli. Eli era um sacerdote em Israel. Ele tinha 2 filhos que atuavam com ele no sacerdócio, exercendo função no culto. O que a Bíblia fala sobre esses filhos de Eli? Abra aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no verso 12. Eu vou citar alguns versículos desse capítulo. Vou citar o 14, o 22, 25. Então deixa aberta a sua Bíblia nesse texto. O verso 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial significa que eles foram homens simples, ordinários, no sentido vulgar da palavra mesmo, pejorativo, não tinham nada de especial, eles eram homens ruins, maus. Eles estavam presentes no culto ao Senhor, mas não se importavam com Deus, não estavam nem aí para Deus, eram indiferentes, só compareciam ao culto por tradição de família. Olha o verso 14, como é que fica evidente o descaso deles para com o Senhor. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo o Israel que ia ali a Siló. Alguém apresentava uma oferta que deveria ser queimada ao Senhor, e eles, os filhos de Eli, não preocupados com o Senhor, metiam o garfo nos pedaços de carne que queriam, talvez os pedaços maiores, mais bonitos, mas que eram para eles se alimentarem. Olha o verso 22. Desprezavam a oferta ao Senhor. E aí você pode ir na sequência. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Aqueles homens eram imorais, envolvendo mulheres do próprio culto na sua imoralidade. O verso 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então Deus o levou a uma condição de endurecimento
para que eles não ouvissem a sua palavra, porque Deus havia decidido matá-los. E lá no verso 30, ele dá o motivo dessa decisão, da sua ira implacável sobre eles. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, dia o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus havia prometido a Eli que a casa dele o serviria no sacerdócio para sempre, mas por causa da desobediência, ele acrescentou, verso 30, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Lembra lá no texto de Marcos 4, a medida com que nós estamos nos relacionando, estamos sendo recíprocos para com Deus, é a mesma medida que Deus vai estar nos medindo. Então Deus não está falando aqui de salvação, mas sim de um grupo de pessoas que estavam no contexto do serviço a Ele. Mesmo que você seja infiel, Deus é fiel. A questão ensinada por Jesus é: mesmo sendo salvo e garantido pela graça de Deus no céu, se for alguém que despreza o Senhor, Ele também o desprezará. Se a sua visão de Deus lhe faz honrá-lo, Deus também o honrará. Do mesmo modo, quando a sua atitude é de apreciação pela palavra de Deus, isto redundará em mais revelação a você. Deus estabeleceu o seguinte princípio: eu te honro e te uso. Você aproveita essa oportunidade, eu avalio e te dou mais. Porém, se na minha avaliação você demonstrar que não aproveitou bem a posição que eu te dei, eu tirarei você da condição de honrado e porei você na condição de indigno. Com Deus não se brinca. Ele é um Deus de bondade, mas também é um Deus de severidade. No início eu disse que o cristão ele é mais abençoado na medida que ele é recíproco a Deus. Sendo recíproco com o que Deus faz por ele, o cristão se relaciona de acordo com a vontade de Deus. Deus sempre é fiel, mas soberanamente Ele é ainda mais com quem é também ainda mais a Ele. Aquele texto lá de Daniel, e a leitura essa semana foi sobre isso, Daniel 5, verso 27, quando o Senhor escreveu uma mensagem para o rei da Babilônia, Daniel interpretou aquelas palavras desconhecidas para ele, que dizia: Tekel, significando pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Não foi apenas o rei Belsazzar que foi colocado na balança. Temos aqui um princípio nas Escrituras estabelecido pelo próprio Deus, de que todos nós somos colocados na balança em ocasiões oportunas. Deus nos dará algumas respostas: mais intimidades, mais confiança, mais amor, mais alegria, mais amizade com Ele, ou menos tudo isso. Isso vai depender de cada um de nós, está diante de nós. Então o nosso Deus, que fique bem claro, não é um Deus bobo, que está lá no céu para atender os nossos pedidos, os nossos clamores, ficar só mandando chuvas de bênçãos sobre nós. Ele não é um Deus bobo, bonzinho o tempo todo. Não estou dizendo que Ele é mau, mas Ele se ira, Ele estabelece a justiça através das suas disciplinas. Então, olhando para as Escrituras, o que percebemos é que em alguns momentos Deus é até irônico ou mesmo cínico, principalmente quando trata de idolatria.
mas nunca o vemos brincando com o seu povo. Ele sempre levou o seu povo a sério. O grande problema é o povo, que às vezes não leva esse Deus a sério. Você leva Deus a sério? Essa tem sido a sua perspectiva cristã, de alguém que tem vivido os dias, os anos, levando de forma extrema esse Deus a sério. Então, desobediência voluntária reflete-se em afastamento voluntário dele e indiferença. Recebe indiferença voluntária da parte de Deus. Este é o ciclo no relacionamento com Deus. Ele nos dá bênçãos, mas depois nos mede. Se nos apropriarmos delas, temos mais. Se somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre mais. Se não formos fiéis, Ele nos desprezará. Continuaremos seus filhos, estaremos na eternidade com Ele, mas Ele não nos honra. É o tipo do cristão que vive uma vida medíocre. Ele vive às margens das bênçãos preciosas de Deus, porque não usufrui dela, porque não investe nesse relacionamento, não cultua esse Deus. Talvez você não tenha ideia de como a sua indiferença provoca um afastamento do Senhor mais do que você imagina. Quando estamos desatentos a Deus, Ele nos liberta, solta o cabresto, como feito em Romanos capítulo 1. Ele nos libera para provarmos de tudo o que quisermos, na tentativa de, quem sabe, enxergarmos que como Ele era muito melhor, e assim voltarmos correndo para a presença dEle. Não existe, queridos, vida cristã estável. Ou estamos descrescendo na fé, ou estamos crescendo na fé. Aumenta a nossa fé, ou nos está sendo tirado o que Deus nos deu antes, ou nos está sendo acrescentado. A pergunta que não quer calar é: em que situação você se encontra neste exato momento? Devemos considerar a bondade do nosso Deus, mas também a severidade. Sem dúvidas, devemos considerar o seu amor, mas também o seu poder. Não se brinca com Deus. O desejo do meu coração é que neste momento você esteja percebendo as suas falhas, seus pecados, infelicidades, frustrações, desobediências e indiferenças a Deus. Que Deus nos desperte para essa realidade, que quem tem e é fiel, mais será acrescentado. Quem tem e não é fiel, menos terá. Que Deus vos abençoe. Amém.